Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. A gente vai começar aqui o nosso segundo encontro, lendo aqui o livro 3 do Capital, o processo global, produção capitalista, né? Estamos aqui na metade, mais ou menos, do capítulo 1, preço de custo e lucro, e vamos dar continuidade aqui, né? Até o momento, Marx basicamente só falou de que o preço de custo nada tem a ver com o excedente de valor que é criado na produção, né? Estava explorando essa discussão e agora ele vai avançar aqui. Até o momento, consideramos apenas um elemento do valor mercadoria. 2 pontos. O preço de custo. Precisamos agora voltar a atenção para o outro componente do valor mercadoria. 2 pontos. O excedente do preço de custo, ou o mais-valor. Inicialmente, o mais-valor é, pois, um excedente do valor da mercadoria acima de seu preço de custo. Mas, como o preço de custo é igual ao valor do capital despendido, em cujos elementos materiais ele é também constantemente reconvertido, então esse excedente de valor é um crescimento do valor do capital que é despendido na produção da mercadoria e que retorna de sua circulação. Vimos anteriormente que, embora M minúsculo, de o mais-valor, tenha origem apenas numa alteração de valor do capital variável, de V, né? E assim seja originalmente mero incremento do capital variável, ele constitui, no entanto, após concluído o processo de produção, apenas um crescimento de valor de capital constante mais capital variável, C mais V, do capital total despendido. A fórmula capital constante C mais capital variável mais valia, mais valor, V mais M, que indica que o mais-valor, M minúsculo, é produzido mediante a conversão do valor capital determinado, V, capital variável, adiantado em força de trabalho, numa grandeza fluida, ou seja, de uma grandeza constante numa grandeza variável. Apresenta-se igualmente como C mais V mais M. Antes da produção, tínhamos um capital de 500 unidades monetárias. Após a produção, temos um capital de 500 unidades monetárias, mais um crescimento de valor de 100 unidades monetárias. Tem uma nota aqui de rodapé, número 2, vamos ver o que ela diz. É uma nota do próprio Marx, né? Na verdade, falando aqui do livro 1, né? Abre aspas. Já sabemos que o mais-valor é mera consequência de uma mudança de valor do capital variável V, a parte do capital transformado em força de trabalho, e que, portanto, V mais M igual a V mais delta V, abre parênteses, V, capital variável, mais um incremento de capital variável, V, fecha parênteses. Mas a verdadeira mudança de valor, bem como as consequências dessa mudança, é obscurecida pelo fato de que, em consequência do crescimento do seu componente variável, tem-se também um crescimento do capital total adiantado. Ele era 500 unidades monetárias e agora é 590. Fecha parênteses, é um trecho do livro 1, o capítulo 7, item 1. Voltando para o texto aqui. No entanto, o mais-valor constitui um crescimento não apenas para a parte do capital adiantado que entra no processo de valorização, ou seja, um crescimento de valor não apenas para o capital despendido que é reposto com base no preço de custo da mercadoria, mas também para o capital aplicado na produção em geral. Antes do processo de produção, tínhamos um valor capital de 1.680 unidades monetárias. 2 pontos. 1.200 unidades monetárias em capital fixo, desembolsado em meios de trabalho, dos quais apenas 20 unidades monetárias entram no valor da mercadoria para o desgaste, mais 480 unidades monetárias em capital constante desembolsado em materiais de produção e salário,
Após o processo de produção, temos 1.180 unidades monetárias como componente de valor do capital produtivo, mais um capital mercadoria de 600 unidades monetárias. Somando essas duas quantias de valor, o capitalista possui um valor de 1.780 unidades monetárias. Deduzindo dessa soma o capital total adiantado de 1.680, resta um acréscimo de valor de 100 unidades monetárias. Assim, as 100 unidades monetárias de mais valor constituem um crescimento de valor tanto em relação ao capital aplicado de 1.680 unidades monetárias, quanto em relação à fração de 500 unidades monetárias desse capital despendida durante a produção. Agora está claro para o capitalista que esse crescimento de valor tem origem nos empreendimentos produtivos realizados com o capital, ou seja, que ele deriva do próprio capital, pois, depois do processo de produção, ele existe e antes ele não existia. Primeiro, no que diz respeito ao capital despendido na produção, o mais-valor parece derivar de iguais proporções de seus distintos elementos de valor, que constituem meios de trabalho, meios de produção e trabalho. Esses elementos entram em iguais proporções na formação do preço de custo. Adicionam ao valor produto iguais proporções de seus valores existentes como adiantamentos de capital, e não se diferenciam entre si como grandezas constantes e variáveis de valor. Isso se torna palpável se, por um instante, pressupomos que todo capital despendido consiste exclusivamente de salário ou exclusivamente do valor dos meios de produção. Teríamos, então, no primeiro caso, em vez do valor mercadoria 400 de capital variável mais 100 de capital variável mais 100 de mais-valia, o valor mercadoria de 500 de capital variável mais 100 de mais-valor. O capital de 500 desembolsado em salário é o valor de todo o trabalho empregado na produção do valor mercadoria de 600 unidades monetárias. E, precisamente por isso, constitui o preço de custo do produto integral. Mas a formação desse preço de custo, por meio da qual o valor do capital despendido reaparece como componente de valor do produto, é o único processo que nos é conhecido na formação desse valor mercadoria. Léo, deixa eu só te interromper bem rapidinho, desculpa incomodar aí, mas é só porque está errado um negócio ali que ele estava descrevendo, quando ele fala assim que poderia ser 500 de capital variável mais 100 de mais-valia, no lugar de 400 de capital constante mais 100 de capital variável mais 100 de mais-valia. Só em vez de 400B, ali é 406. Isso é importante. Não faz sentido nenhum esse argumento, né? Tá mudo. Léo, teu microfone tá mudo. Ah, desculpa, eu estava falando aqui, esqueci. Mas não, obrigado pela correção, tem que interromper mesmo, e o que eu estava falando, não sei se alguém está com a edição física da Boitempo, mas acho que vale a pena dar uma observada aqui. A minha edição é da civilização brasileira aqui, então por isso eu não sei. Mas aqui na edição em PDF, pelo menos está com esse problema. Aí quando tiver outras também a gente para atualizar aí. Então aqui, só reformulando, teríamos então, no primeiro caso, em vez do valor mercadoria 400 de capital constante C mais 100 de capital variável mais 100 de mais-valia, o valor mercadoria 500 de capital variável V mais 100 de mais-valia. O capital de 500 desembolsado em salário é o valor de todo o capital, todo o trabalho empregado na produção do valor mercadoria de 600. E precisamente por isso, constitui o preço de custo do produto integral. Mas a formação desse preço de custo, por meio da qual o valor de capital despendido reaparece como componente de valor do produto, é o único processo que nos é conhecido na formação desse valor mercadoria. A origem de seu componente de mais valor, de 100 unidades monetárias, é algo que não sabemos. O mesmo ocorre no segundo caso,
em que o valor mercadoria seria igual a 500 de capital constante mais 100 de mais-valia. Em ambos os casos, sabemos que o mais-valor deriva de um valor dado porque esse valor foi adiantado na forma de capital produtivo. Não importa se na forma de trabalho ou na forma de meios de produção. Por outro lado, o valor capital adiantado não pode constituir o mais-valor, já que ele foi gasto e, por conseguinte, constitui o preço de custo da mercadoria. Pois, justamente na medida em que ele constitui o preço de custo da mercadoria, ele não constitui mais valor nenhum, apenas um equivalente, o valor de reposição do capital despendido. Portanto, na medida em que cria mais valor, ele não o cria em sua qualidade específica como capital despendido, mas como capital adiantado, e assim como capital utilizado em geral. Por isso, o mais-valor provém tanto da parte do capital adiantado, que entra no preço de custo da mercadoria, como da parte daquele capital que entra no preço de custo. Em suma, provém por igual dos componentes fixos e circulantes do capital empregado. O capital global, os meios de trabalho, bem como os materiais de produção e o trabalho, servem materialmente como criador do produto. O capital global entra materialmente no processo de trabalho real, ainda quando apenas uma parte dele ingressa no processo de valorização. Talvez seja precisamente esse o motivo pelo qual ele só contribui de maneira parcial para a formação do preço de custo, mas de maneira total para a formação do mais-valor. Seja como for, o resultado é que o mais-valor surge simultaneamente de todas as partes do capital empregado. A dedução pode ser ainda muito abreviada se, com autos, dizemos de modo tão grosseiro quanto simples. Dois pontos. Abre aspas, aqui é uma citação, né? O capitalista espera uma vantagem igual em todas as partes do capital que ele adianta. Uma citação aqui do Princípios de Economia Política, né? Do Malthus, livro de 1836. Continuando. Como derivado imaginário do capital total adiantado, o mais-valor assume a forma transformada do lucro. Uma soma de valor é capital, portanto, porque é desembolsada para gerar um lucro, ou o lucro é engendrado porque uma soma de valor é empregada como capital. Se chamamos lucro de L minúsculo, então a fórmula M maiúsculo, que é o capital mercadoria, né? Igual capital constante, C minúsculo, mais capital variável, V minúsculo, mais mais-valia, mais valor, M minúsculo, igual a P mais M, se transforma em M maiúsculo igual a P mais L minúsculo, ou valor mercadoria igual preço de custo mais lucro. Oi, Mandei bem. só fazendo uma pausa aqui, porque eu achando engraçado, porque parece que ele contradiz aqui o que ele diz no livro 1, né? Que o mais-valor é criado pelo trabalho, né? Pelo capital variável. Mas o que ele está dizendo aqui, em alguns momentos, é que o mais-valor deriva de todos o capital, né? Como se de tantos meios de produção. Não sei se vocês entenderam dessa mesma forma, mas ele está dizendo isso, né? Que ele está dizendo, ó, o mais valor vem tanto. Existe até uma possibilidade aqui de que você não tenha o trabalho e mesmo assim tenha o mais valor, né? Parece obviamente um exemplo extremo aqui para fins didáticos, né? Mas ele está querendo, porque ele já está querendo dizer justamente que, ó, os dois contribuem aqui para a geração de mais valor. Não sei o que vocês acham disso. Não parece uma contradição?
Mas não é o mais valor já transfigurado em lucro, né? Eu acho que eu acho que é isso que ele está querendo construir, né? E está construindo uma ideia, digamos assim, já desse capital em concorrência. Esse capitalista em concorrência, acho que é o primeiro passo aqui de pensar os capitais em concorrência, é perceber essa consciência que aparece para o capitalista, de que basta ele despender um montante de capital, que esse montante de capital vai se colar, digamos assim, uma massa de mais-valia, que por justamente a gente não conseguir mais distinguir se vem do capital constante ou do capital variável, simplesmente vem do dispêndio de um montante de capital, essa mais-valia vai se transfigurar, que foi o que acho que a gente leu nesse último parágrafo, né, vai se transfigurar em lucro. Quando ela simplesmente aparece como algo que se acopla a um capital despendido, deixa de ser mais-valia e se transforma em lucro, na verdade. Eu acho que essa indicação assim de que a gente está passando de uma ideia de valor para uma ideia de preço de custo aparece muito claramente quando o Marx fica brincando com aquela fórmula lá, quando ele fala assim que a fórmula ela pode ser capital constante mais, aí entre parênteses, capital variável mais mais-valia, isso é a fórmula do valor. Né? Tu sabe que entre parênteses ali está exatamente de onde está vindo o valor novo criado. Na outra fórmula, um pouquinho mais abaixo no parágrafo, ele fala assim, que ele pode se apresentar também como, né, na forma de preço de custo, como capital constante, mais capital variável, entre parênteses, mais a mais-valia. Aqui ele já é, digamos assim, o capital se apresentando na forma da concorrência. O que está entre parênteses ali é o que custa o capitalista, toda aquela história do preço de custo, né, o que custa o capitalista colocar, enfim, né, o que custa o capitalista produzir uma mercadoria e se prende a esse preço de custo uma mais-valia qualquer ali que já é mais-valia configurada em lucro. Se não tem mais distinção entre o que gera valor, isso que tu está colocando, Caio, eu acho que aí é exatamente a transfiguração da mais-valia em lucro, assim, que eu entendo. Léo, e Raquel, Caio e demais camaradas, eu acho que no próximo parágrafo ele vai justamente discutir essa questão, né, de ser uma forma de aparência, né, que apaga o preço de custo, né, como essa forma, vamos dizer assim, que o lucro vai ficar mistificado, né, e aí apaga essa diferença do componente variável do capital, né, que é, de fato, o componente que produz o valor. Me parece que é um pouco nessa linha da Raquel mesmo, né, é uma forma de aparência aí, que oculta aí que o elemento central aí é o capital variável na produção do valor. No próximo parágrafo aí ele vai discutir justamente isso. Mas é uma boa observação essa do Caio. Fernando, você tinha levantado a mão? O engraçado é que se a gente for ver no nosso dia a dia empírico, as pessoas, às vezes, elas conseguem perceber a imposição do capitalismo tanto sobre os empresários como sobre os trabalhadores, óbvio, sempre mais sobre os trabalhadores, e elas sempre justificam essa imposição, elas percebem, mas elas nunca conseguem verificar a mais-valia. Elas sempre percebem o preço de custo, tipo assim, não posso te vender isso aqui porque isso aqui tem um custo em cima dessa minha mercadoria. Então, essa imposição que vem por trás, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Até o Marx cita no livro 1, né? O capital é algo que te pega por trás, digamos assim, né? E no empírico, no dia a dia, as pessoas sempre conseguem perceber essa questão do preço de custo, digamos assim. Eu acho que é um pouco... Tem essa coisa que o Fernando estava chamando a atenção, essa coisa do ocultamento, né? O Arlen também tocou nisso. Eu acho que, só botando 2 dedos em cima do que foi dito, porque eu também me parece que é por aí a linha, eu acho que a questão é importante, e parece que ele está meio se contradizendo quando ele fala que pode ser tanto capital constante mais capital variável mais mais-valia, entre parênteses, né? Talvez na hora de ler eu deveria ter mencionado esse entre parênteses, porque de fato faz uma diferença, né? Aqui ele está querendo mostrar que acho que da lógica, da ótica, do ponto de vista do dono do capital, né, do proprietário do capital, tanto faz capital constante ou capital variável. São partes do capital que ele tem que adiantar para auferir um determinado lucro. Ele não está exatamente preocupado e nem parece para ele que é uma coisa que associada exatamente a um ou outro, né? Ele não associa a questão do trabalho.
E aí eu acho que é um pouco o que acaba acontecendo quando ele fala aqui nessa parte, né, que o Caio tinha chamado a atenção, o mais valor, né, provém tanto da parte de capital adiantado, tanto da parte constante quanto da parte variável, vamos dizer assim. Mas, de certo modo, sim, porque na máquina, sei lá, num celular, vamos pegar isso aqui, tem cristalizado a mais-valia, né? Porque, afinal, ela foi produzida sob relações de assalariamento, então tem cristalizada a mais-valia. Essa mais-valia vai ser transferida e vai compor também, vai fazer parte da mais-valia que o capitalista consegue oferir, né, no final do processo. Acho que tem esse elemento, né? Agora, a diferença é que essa mais-valia presente no capital constante, seja ele fixo ou uma parcela circulante do capital constante, é uma mais-valia que tem uma transferência constante, né? O máximo que é o esgotamento, vamos dizer assim, a obsolescência da máquina, do componente, etc. Né? Agora, a força de trabalho, ela é variável, né? O quanto que ela transfere vamos dizer assim, de mais-valia. Você pode aumentar a exploração do trabalho, né? De diferentes formas, né? Diferentes maneiras. Então, aí, na verdade, continua sendo o trabalho vivo que cria mais-valia, né? Que cria excedente. Ainda que o trabalho morto possa transferir a mais-valia cristalizada no seu valor. O engraçado é que, se for analisar, o mais valor, o mais valor é algo muito mistificado, tanto que eu já vi várias pessoas explicando, às vezes, marxismo, e se tu for analisar a explicação, eles estão mais para ricardianos, entende? Tipo assim, o salário é preço do trabalho, né? Então, essa premissa, salário, preço do trabalho, é uma premissa errada, assim, para se você quiser chegar no mais valor, sabe? Porque você está mistificando a questão da força de trabalho, digamos assim, né? Então, a mais-valia, sim, no meu ver, é algo até preso para quem, às vezes... Eu já tive muita dificuldade com isso mesmo, tá? Entender essa diferença entre trabalho, força de trabalho, toda essa questão, e como isso implica, né, nessa questão da mais-valia, né? Então, acho que é algo bem complicado, assim mesmo, de se chegar nesse ponto, de se encontrar mais-valia, assim, na minha opinião, não sei o que vocês pensam sobre isso, assim. Alguns trabalhadores, quando eu converso, assim, com alguns trabalhadores, eles conseguem perceber isso no dia a dia, a gente conversando com eles, etc, etc, mas, assim, é algo bem complicado, na minha opinião, né? Não sei. É verdade, eu também tenho acordo aí com o Fernando, né? Muitas vezes essa discussão, essa afirmação, né? O salário é o preço do trabalho, e isso é falso, né? Porque o capitalista compra a força de trabalho. O trabalho sai de graça para ele, né? O trabalho é grátis, né? Que é justamente que dá origem ao mais valor, né? Acho que a linha é essa mesmo que o Léo colocou aí, né? Os valores antigos são transferidos, né? O capital constante, né? Mantém uma grandeza constante, e o capital variável é ele que produz um valor novo, né? Que vai ser incorporado aí ao valor final do produto, né? O valor final é a soma dos elementos aí, né? Capital constante, capital variável, mais-valia. Mas essa mais-valia, ela é oriunda do trabalho, né? Porque aquela afirmação do Marx ainda no livro 1, né? O trabalho gera valor, ele é fonte de valor, mas em si mesmo ele não tem valor, não é? Aí tu vai explicar isso aí para uma pessoa, às vezes, que não está muito envolvida com essa questão filosófica, assim, né? Imagina, tu tá afirmando algo, o trabalho cria valor. Então se o trabalho cria valor, o que tem valor é o trabalho. Não, o que tem valor não é o trabalho, é a força de trabalho. Então tu afirma primeiro uma parada, para depois tu negar ela em relação a outra, digamos assim, sabe? É uma questão complexa, né? De fato, eu acho que mas eu concordo ali com o que o Arlen colocou, no sentido de que, na verdade, não é o trabalho em si mesmo que tem valor, porque, na verdade, é o trabalho que cria valor dentro de uma relação social específica, né? Eu acho que esse é o cerne. A criação de valor pelo trabalho, ela não é
em si mesmada, uma coisa, vamos dizer assim, eterna, natural, ela é dentro de uma determinada relação social, né, de produção, que o trabalho, a força de trabalho vai conseguir produzir esse excedente. Mas acho que o ponto aqui nessa parte do capítulo, que o Marx está chamando, não sei, me parece, né, ele está colocando justamente que aparece que é o adiantamento de capital que o capitalista faz que cria esse excedente. E, na verdade, ele está dizendo que essa é a ótica do proprietário do capital. Né? Aí parece que tanto faz, é que um tanto é em capital variável, um tanto é capital constante, mas o quanto mais ele puder tornar capital constante, melhor né? Porque ele consegue, inclusive, conseguir prever a transferência de valor, estimar isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, extremamente racionalizada. Mas é óbvio que ele não consegue nunca eliminar o trabalho vivo, né? A produção, acho que o caso desses aplicativos aí de entrega talvez seria mais notória. Os algoritmos são intensivos em capital fixo, né? Dado programação, etc. Mas o que é a Uber, o que é o iFood no Brasil? Provavelmente é um escritório em São Paulo, né? Mas tem todo um conjunto de trabalho morto que produz aquilo, mas efetivamente é uma coisa muito minúscula. E como é que funciona ali? Não, parece que é aquilo ali que cria valor por si mesmo, mas é o fato deles não pagarem o deslocamento de volta do entregador, que é uma forma de extrair mais valor, digamos, de se apropriar de trabalho, né? E que fazer toda essa engenhoca aí de trabalho morto existir. Eu acho que ele está mostrando nessa parte que parece uma coisa, mas na verdade efetivamente é outra. Raquel? Então, eu só fico pensando aqui, assim, isso é uma coisa que, enfim, penso já há bastante tempo a respeito, em particular, desse capítulo e do próximo, assim, que eu acho que o Marx fica insistindo um pouco nisso, e eu queria, acho que inclusive os próximos parágrafos ali, ele vai insistir um pouco nisso, que é, assim, discutir se isso tudo que ele está descrevendo até agora é falsificação ou já é uma expressão da concorrência. E aí que tá, eu tenho a impressão, assim, que, tudo bem, eu estou de acordo com toda a discussão que a gente está fazendo agora aqui, que a mais-valia vem da exploração do trabalhador, etc., né, isso aí não tem nem que a gente discutir. Mas me parece que aqui, essa discussão que o Marx está fazendo agora aqui, de dizer que, para o capitalista, parece que o simples dispêndio de um volume de capital ali, desse simples dispêndio, simples consumo produtivo desse volume de capital, vai se acoplar uma mais-valia, isso já é uma expressão da concorrência, e não necessariamente de uma falsificação, digamos assim, sabe, uma falsificação ativa, que o capitalista quer dizer, não, que não tem, que está vindo de tudo, de toda volume aqui do capital, e eu estou escondendo que vem, na verdade, do trabalhador. Acho que isso já me parece, uma expressão da concorrência, como se o Marx estivesse deixando um pouco para trás a forma como isso aparece claramente no valor da mercadoria. Por isso que eu voltei para aquela fórmula lá. Na fórmula, a primeira fórmula que ele aparece é a fórmula do valor. O que está entre parênteses é exatamente o valor novo gerado por um dispêndio de capital, que é o que substitui o capital variável e o que vai para além do capital variável. No caso da segunda fórmula, o que está entre parênteses é já a forma como, digamos assim, o valor de uma mercadoria aparece para o capitalista em concorrência. Parece para ele o seguinte, ele precisa despender capital constante e capital variável. Vai se acoplar uma mais-valia que vem, sei lá de onde, não interessa para ele de onde vem. Entende? Então, eu acho que é claro que a gente tem que fazer o esforço aqui de mostrar que continua vindo, né, obviamente, do capital variável, né, até para saber operar, né, mas me parece, assim, volto a insistir, me parece que não é só uma falsificação, me parece que a gente está vendo uma expressão da concorrência já, uma partezinha da expressão da concorrência. Boto fé. Vamos seguir aqui. Onde que nós paramos? Paramos aqui, né? Quando ele chega, né, preço de custo e lucro, né? O valor mercadoria
igual ao preço de custo lucro. Não sei, o Caio que tinha levantado o questionamento, não sei se ele quer pontuar alguma coisa aí antes da gente avançar. Não, eu tô... gostei do input aí dos colegas, da informação. Acho que eu vou... A princípio, eu estou adotando a postura de que, partindo muito da perspectiva do capitalista e dessa dinâmica da concorrência, mas acho que é importante ler também para eu ver se essa minha hipótese, vamos dizer assim, se confirma, né, com o que eu estou imaginando. Então, bora lá. Seguindo aqui. O lucro, tal como ele se apresenta aqui, então, o mesmo que o mais-valor, apenas uma forma mistificada. No entanto, tem origem necessariamente no modo de produção capitalista. Pelo fato de que na formação aparente do preço de custo não se percebe qualquer diferença entre capital constante e capital variável, a origem da alteração de valor que ocorre durante o processo de produção precisa ser deslocada da parte variável do capital para o capital total. Uma vez que num polo o preço da força de trabalho aparece na forma transformada do salário, no polo oposto, o mais-valor aparece na forma transformada do lucro. Vimos que o preço de custo da mercadoria é menor que seu valor. Como o M maiúsculo do capital mercadoria, né, igual a P do preço de custo mais mais-valia, ou mais-valor, né, o M, o P é igual, só manipulando aqui algebricamente, é igual a o capital mercadoria menos a mais-valia, né, o valor do capital mercadoria menos a mais-valia. A fórmula M maiúsculo igual a P mais M minúsculos reduz-se apenas a M igual a P, valor mercadoria igual a preço de custo da mercadoria, se a mais-valia for igual a zero. Caso que jamais ocorre com base na produção capitalista, ainda que sob conjunturas especiais de mercado, o preço de venda das mercadorias possa cair até seu preço de custo ou mesmo abaixo dele. Assim, se a mercadoria é vendida por seu valor, realiza-se um lucro igual ao excedente de valor acima de seu preço de custo, ou seja, igual ao mais-valor contido inteiramente no valor mercadoria. Mas o capitalista pode vender a mercadoria com lucro, embora ele a venda abaixo do seu valor. Enquanto seu preço de venda se encontra acima de seu preço de custo, mesmo que abaixo de seu valor, uma parte do mais-valor nele contida é sempre realizada, ou seja, um lucro é sempre gerado. No exemplo dado, se o valor mercadoria é igual a 600 unidades monetárias, o preço de custo igual a 500. Se a mercadoria é vendida por 510, 520, 530, 560 ou 590, então ela é vendida respectivamente por 90, 80, 70, 40 ou 10 unidades monetárias abaixo do seu valor. No entanto, obtém-se com sua venda um lucro de, respectivamente, 10, 20, 30, 60 e 90 unidades monetárias. Entre o valor da mercadoria e seu preço de custo, é claramente possível uma série indeterminada de preços de venda. Quanto maior o elemento do valor mercadoria constituído de mais-valor, maior o campo de ação para a prática desses preços intermediários. Isso se aplica não apenas fenômenos diários da concorrência, como, por exemplo, certos casos de venda abaixo do preço. O nível anormal baixo do preço das mercadorias em determinados ramos industriais, etc. Mais uma nota de rodapé, número 5, que é também citando aqui o livro 1 do Capital. A lei fundamental da concorrência, até agora não compreendida pela economia política, isto é, a lei que regula a taxa geral de lucro e os assim chamados preços de produção por ela determinados, repousa, como veremos adiante, sobre essa diferença entre valor e preço de custo da mercadoria e sobre a possibilidade daí derivada de se obter lucro vendendo a mercadoria abaixo do seu valor.
O limite do mínimo do preço de venda da mercadoria é dado por seu preço de custo. Se são vendidos abaixo de seu preço de custo, os componentes gastos do capital produtivo não podem ser inteiramente repostos com base no preço de venda. Se esse processo continua, desaparece o valor capital adiantado. Já desse ponto de vista, o capitalista é inclinado a manter seu preço de custo para o valor propriamente interno da mercadoria, porque ele é o preço necessário para a mera manutenção de seu capital. A isso se acrescenta, porém, que o preço de custo da mercadoria é o preço de compra que o próprio capitalista pagou por sua produção, ou seja, é o preço de compra determinado por seu próprio processo de produção. Assim, o excedente de valor ou mais-valor realizado na mercadoria, na venda da mercadoria, aparece para o capitalista como excedente de seu preço de venda sobre seu valor, e não como excedente de seu valor sobre seu preço de custo. De modo que o mais-valor contido na mercadoria não se realiza mediante sua venda, mas emana na própria venda. Nossa. Emana na própria venda. Embora já tenhamos tratado dessa ilusão de modo mais detalhado no livro 1, capítulo 4, item 2, parênteses, entre aspas, contradições da fórmula geral, fecha parênteses, retornemos aqui brevemente à forma em que ela foi apresentada por Torrens, entre outros, como um progresso da economia política para além de Ricardo. Abre aspas. O preço natural que é formado pelo custo de produção, ou, em outras palavras, pelo investimento de capital na produção ou na fabricação de mercadoria, não pode incluir o lucro. Se um arrendatário desembolsa 100 quarters de cereal no cultivo de seus campos e após a colheita obtém 120 de retorno, os 20 quarters de produto que excedem o investimento constituem seu lucro. Mas seria absurdo chamar esse excedente ou lucro de uma parte de seu investimento. O fabricante desembolsa certa quantidade de matérias-primas, ferramentas e meios de subsistência para o trabalho, e, em troca, recebe uma quantidade de mercadoria acabada. Essa mercadoria acabada tem de possuir um valor de troca maior do que as matérias-primas, as ferramentas e os meios de subsistência adiantados para sua obtenção. Fecha aspas. Disso, conclui Torrens que o excedente do preço de venda acima do preço de custo, ou lucro, emana do fato de que os consumidores, abre aspas, por meio de um intercâmbio imediato ou mediato, cedem certa porção de todos os ingredientes do capital numa grandeza maior do que o custo de sua produção. Fecha aspas. Essa nota 6 é um texto do Torrens, de 1821 aqui, ensaio sobre a produção da riqueza. Com efeito, o excedente sobre dada grandeza não pode constituir nenhuma parte dessa grandeza, ou seja, tampouco lucro, o excedente do valor mercadoria sobre os investimentos do capitalista. Pode constituir uma parte desses investimentos. Portanto, se na criação de valor da mercadoria não entra nenhum outro elemento que não o adiantamento de valor do capitalista, com isso não se vislumbra como da produção deve sair mais valor do que nela entrou, a não ser que algo surja do nada. Mas Torrens só escapa dessa criação a partir do nada, deslocando-a da esfera da produção de mercadorias para a esfera da circulação de mercadorias. O lucro não pode provir da produção, diz Torrens, pois, se assim fosse, ele já estaria contido nos custos da produção, ou seja, não seriam excedentes sobre esses custos. O lucro não pode provir da troca de mercadorias, responde-lhe Ramsay, se ele já não existia antes da troca de mercadorias. É evidente que a soma de valor dos produtos intercambiados não se altera mediante o intercâmbio dos produtos dos quais ela é a soma de valor. Ela permanece igual antes e após o intercâmbio. Observe-se que Malthus baseia-se expressamente na autoridade de Torrens, embora ele mesmo desenvolva, ou antes não desenvolva, de um modo diferente, a venda das mercadorias acima de seu valor, uma vez que, com efeito,
todos os argumentos desse tipo acabam infalivelmente por coincidir com o peso negativo do flogístico, muito célebre em sua época. Falta pouquinho, vamos terminar aqui, né? No interior de uma situação social dominada pela produção capitalista, também o produtor não capitalista é dominado pelas representações capitalistas. Seu último romance, Os Camponeses, Balzac apresenta de modo preciso, absolutamente brilhante, por intermédio de uma profunda apreensão das relações reais, como o pequeno camponês, para preservar o bem-estar de seu agiota, presta gratuitamente a este todo tipo de trabalho, e com isso crê não lhe ceder nada, porquanto para ele mesmo o seu próprio trabalho não custa desembolso nenhum em dinheiro. O agiota, por sua vez, mata assim 2 coelhos com uma só cajadada. Ele economiza seu desembolso em dinheiro para o pagamento de salário, e à medida que o camponês é progressivamente arruinado ao deixar de trabalhar seu próprio campo, enreda a sua presa cada vez mais fundo na teia de aranha da agiotagem. A representação irrefletida de que o preço de custo da mercadoria constitui seu valor real, mas que o mais-valor deriva da venda da mercadoria acima de seu valor, ou seja, de que as mercadorias são vendidas por seus valores quando seu preço de venda é igual ao seu preço de custo, isto é, igual ao preço dos meios de produção nelas consumidos mais o salário, foi alardeada por Proudhon com seu habitual charlatanismo travestido de cientificidade, como o segredo recém-descoberto do socialismo. Essa redução do valor das mercadorias a seu preço de custo constitui, na realidade, o fundamento de seu Banco Popular. Vimos anteriormente que os diferentes componentes de valor do produto se apresentam em partes proporcionais do próprio produto. Se, por exemplo, abre aspas, livro 1, capítulo 7, item 2, o valor, fecha parênteses, o valor de 20 libras de fio é 30 shillings, mais precisamente 24 shillings de meio de produção, 3 shillings de força de trabalho e 3 shillings de mais-valor, então, esse mais-valor pode ser representado em 1/10 do produto igual a 2 libras de fio. Se 20 libras de fio agora forem vendidas por seu preço de custo, a 27 shillings, o comprador obterá 2 libras de fio gratuitamente, ou a mercadoria será vendida a 1/10 abaixo do seu valor. Mas o trabalhador terá realizado o seu mais-trabalho tal como antes, com a única diferença de que para o comprador de fio, e não para o produtor capitalista do fio, seria absolutamente falso pressupor que se todas as mercadorias fossem vendidas por seu preço de custo, o resultado seria realmente o mesmo que se todas elas fossem vendidas acima de seu preço de custo, mas por seu valor. Mesmo que o valor da força de trabalho, a duração da jornada de trabalho e o grau de exploração do trabalho sejam por toda parte equiparados, ainda assim, as massas de mais-valor contidas no valor dos diversos tipos de mercadoria são absolutamente diferentes, conforme a diferente composição orgânica dos capitais adiantados para sua produção. Tem só a última nota aqui, né? É uma citação do livro 1, capítulo 9, que diz assim: as massas de valor e mais-valor produzida por diferentes capitais, com dado valor da força de trabalho e o grau de exploração desta última sendo igual, estão na razão direta da grandeza dos componentes variáveis desses capitais, isto é, seus componentes convertidos em força viva de trabalho. Bom, terminamos aqui o capítulo 1, né? Preço de custo e lucro. O Fernando tinha escrito aqui uma mensagem no chat. Eu pergunto, Fernando, você não quer colocar... Então, é aquela parte ali que ele falou da concorrência ali. Inclusive, vocês podem até me ajudar, porque parece muito que os liberais, principalmente os neoclássicos, eles trabalham muito com essa coisa de que, na verdade, é a demanda que impera sobre a produção, e não o contrário, né? Então, meio que parece isso, né? Então, eu entendo, não sei, quando
pelo menos quando eu estou lendo com meu amigo, esse livro 3, né? Ele também é a primeira vez, a gente é meio ignorante. Só que ele faz muita analogia com física, né? Ele é da física. Então ele faz muita analogia com física. Quando ele está lendo Capital, ele entende muito que o Marx está falando com muita coisa da física. Então ele diz assim que o valor parece que é como se fosse uma lei tendencial, né? Uma lei tendencial, só porque ele pode atuar algumas contratendências contra ele. Então é meio que essa questão da concorrência ali, ela atua como uma contratendência sobre a lei do valor. Não sei se vocês estão me entendendo, assim, que muitas vezes, tipo, como é que posso dizer? No âmbito individual do capitalista, muitas vezes tu pode ver a contratendência, digamos, se sobressaindo sobre essa lei do valor. Mas no âmbito social, quando vai ver o que impera, é essa questão da lei do valor, digamos assim. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Não sei se faz sentido também, não sei. Eu acho que, na real, essa oposição entre o capital total, digamos assim, e os capitais individuais, isso está chamando de uma, digamos, uma contratendência operando sobre o capital individual e que se afirma para um capital total, acho que é o caminho para o qual o Marx vai caminhar. Assim, tenta acompanhar aqui a leitura, você vai perceber que os próximos capítulos ele está indo exatamente nessa direção, assim, de uma certa contradição entre o comportamento de um capital total e o comportamento dos capitais individuais. Eles realmente parecem ir em direções opostas, digamos assim, né? E eu acho que, enfim, assim, do que tu está pensando, eu acho que isso é uma coisa que vai aparecer mesmo, né? E é assim que eu acho que talvez o Marx apresenta a concorrência, né? Tem os capitais individuais atuando ali entre si, tem um certo comportamento. Esse capital total, ele tem um outro. Eu acho que é dessa contradição entre as duas coisas que vai aparecer uma ideia de concorrência, assim, né? Bem grosso modo, assim. Realmente, porque tudo. Eu percebo que ele, ali pelo onde o Léo circulou, meio que ele está falando isso mesmo, né? A lei da concorrência até agora não compreendida pela economia política. E geralmente a economia política da época dele visava olhar as partes, eu acho, né? Então olhava sempre aquele Robson Crusoe, né? Então olhava o indivíduo, né? Então ele já está olhando o negócio mais sobre o indivíduo, mas também sobre a composição total, digamos assim, né? Eu acho que sim, é só. Eu chamaria atenção assim, nesse capítulo, destacaria essa frase aqui, né, que está até sublinhada, porque eu acho que é um ponto importante, né? A Raquel já tinha antecipado ali a coisa da concorrência, né? Como sendo, e eu acho que concorrência talvez seja algo que o Marx realmente desenvolve aqui nesse livro 3. E aí, uma coisa que acontece é que, isso, primeiro, né, o todo não é igual ao somatório das partes, né? Então, uma coisa é pensar e olhar e trabalhar com o capital individual, né? Só que esse capital individual em concorrência, na verdade, tem não é o lucro que ele produz que ele aufere. Na verdade, ele aufere um lucro dado uma taxa geral de lucro dada por essa concorrência, né? Estabelecida por essa concorrência. E é claro que esse valor, tudo que é entre valor e o preço de custo, né, são os diferentes lugares em que a precificação final pode dar, né? Eu acho que isso aqui é importante, porque também, em geral, não é nem só a economia política da época do Marx, a economia hoje, né? Você pega qualquer curso de microeconomia aí, de graduação, de pós-graduação também, ele começa, em geral, com o quê? Com teoria da concorrência perfeita, né? Mas não existe concorrência perfeita em lugar nenhum, né? Não existe nenhum setor, nenhuma ramo da economia, né? Então, é claro que eu acho que só consegue conceber essa ideia de uma concorrência perfeita porque trabalha com uma ideia só do capital individual que transcende o capital total, né? O seu somatório vai dar o capital total.
Então, eu acho que isso continua ainda presente não apenas na economia política clássica, mas na economia contemporânea também, né? No pensamento econômico contemporâneo. Então, por isso que eu acho que a atualidade da crítica da economia política é interessante, porque concorrência não é uma gradação, né, de perfeita para imperfeita. Concorrência é concorrência real, né? Acho que é meio que isso que o Marx está dizendo. Não sei se alguns colegas querem comentar mais alguma coisa, chamar a atenção mais um ponto. O que eu comentaria só nesse seu comentário, né, sobre, porque não sei os colegas aqui quais que não são economistas, né, no curso de microeconomia que a gente estuda, o conceito é que na concorrência perfeita o lucro é zero, ou seja, não existe o lucro. Você matou. Mas eu achei interessante esse É um absurdo, né? Então. Oi, desculpa. Não, é um absurdo, então, só é engraçado. É totalmente real, né? Como que não existe o lucro, né? Que é um lucro que justamente é o que move os capitalistas, né? Enfim. Mas ele vai descer. Então ele deixa claro que essa questão do preço de custo é importante, né? Porque os economistas que depois vão virar os neoclássicos, que vão criar essa microeconomia que não tem lucro, eles também estão ligados ali ao Malthus, ao Ricardo, que vão dizer que, olha, que o valor, esse mais valor, ele vem ou da troca, ou teria que estar na produção, dentro, né? Então, eles têm que criar esses mecanismos para explicar de onde que vem o excedente. E o Marx, ele tem a explicação, que está também que vem do Adam Smith, do Ricardo, e que o Marx elabora ela de forma completa, que está no trabalho, né? Então, para mim, eu não vi mais essa contradição. Mas o que deixou claro, que acho que liga com o comentário da Raquel sobre a concorrência, é que, olha, a gente tem as condições gerais, né, de valor, porque... Tá mutado. Opa, desculpa. Toda vez que você tem um processo produtivo que gera excedente, né? Então, é a questão do central é o excedente. Você tinha lá, sempre mais fácil pensar lá nos grãos. Você investiu 50 grãos que você colocou no solo e 50 para alimentar os trabalhadores que plantaram. No ano que vem tem 120, né? Sobrou 20, esse é o excedente. Então ele não está no preço de custo, existe um mais valor, existe um excedente. E toda a questão, né, ele vai ser a grande questão da economia política é essa distribuição, porque como ele dá o exemplo lá, ele fala, ó, se o fio, se você vence pelo seu preço de custo, você deu o excedente para o comprador, de graça, né? Se você reteve isso e cobrou o preço lá dos 30 xelins, o capitalista ficou com esse excedente, exato, o mais valor. Esses 3 xelins, ele existe, né? Porque foi feito trabalho, foi se criado um excedente, e esse excedente ele existe materialmente, né? É mais fácil quando a gente pensa no grão, mas ele está em todas as mercadorias. A grande questão é a distribuição. O sistema capitalista, ele vai distribuir isso majoritariamente para os capitalistas, e os capitalistas vão competir entre eles por esse excedente, né? Eu acho que essa que a gente começa, que é a questão do livro 3, porque aí o, o capitalista que produz, o capital comercial vai querer tomar sua parte, o capitalista bancário, eles vão começar a lutar, né, por esse excedente, e aí que vai ter todas as questões da variação de preço, sim. Então, na minha cabeça, fechou um pouco aquela questão que eu tinha feito mais no meio da nossa conversa. Só para salientar como que o negócio, às vezes, ele é
é difícil explicar para as pessoas, porque muitas pessoas não conseguem entender que a gente não está se tratando de fotos paradas no tempo, e sim de um filme em movimento, né? Então, olha só que loucura. Ao mesmo tempo que ele fala em concorrência, tem concorrência. Só que depois ele fala em monopólio. Tá, mas tipo assim, ou seja, tá, mas peraí, como é que primeiro ele fala em concorrência e depois em monopólio? Está falando em monopólio, está dizendo que algumas empresas estão concentrando e estão inibindo a concorrência. Eu penso assim, eu não sei se... E depois ele fala em, digamos assim, que esse monopólio, ele pode ser, digamos assim, se ele não se adaptar às condições, ele pode entrar em crise e pode falir. Então se tu olhar pelo âmbito individual, pelo âmbito, digamos, não pelo todo, sim pela parte, a pessoa vai acabar achando que tá tudo errado, né? Porque a pessoa tá olhando, digamos, a foto parada, ela não consegue ver o filme todo rodando, né? Que uma coisa vai levando a outra, digamos assim. Tipo, 1 mais 2 é igual a 3, no caso, né? Então, não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. O que eu traduziria, né, o que a gente fez na economia, é que a gente sempre quer ter aquele gráficozinho e tem a curva de oferta e de demanda, né? Então, o economista, a gente é levado a pensar sempre que a gente tem que achar esse ponto de intersecção e ali tem o equilíbrio e parou, né? Mas você nunca consegue achar você não consegue, vamos dizer assim, tocar, né, esse equilíbrio, né? O movimento ele está sempre constante e aí tem momentos de contradição, né? Tem momentos que os capitais, que nem a gente vê hoje, mais e mais bilionários e mais tantos bilionários que eles começam a destruir a própria natureza do sistema capitalista. Não sei se era por aí que o Fernando estava indo, mas Exatamente. Isso. Exatamente. Tu sintetizou melhor, assim. Às vezes eu custo explicar essas coisas, eu tento explicar, mas fica uma explicação meia, sei lá, complexa, meia estranha. Bom, acho que então, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Chegamos ao final aqui do capítulo 1, né? E aí, na semana que vem, a gente inicia a leitura do capítulo 2, né? Entrando na discussão da taxa de lucro, né? A gente viu, então, que o lucro amassa, né? Agora o Marx vai entrar numa discussão, já está falando da taxa de lucro, né? Algo que ele anunciou aí no final desse capítulo 1. Então, acho que é isso, pessoal. Semana que vem a gente continua, então, a nossa leitura.